suave. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos, Espírito do eterno Deus, opera em nós. Amém. Pediu o presbítero Alexandre que ore, agradecendo especialmente o perdão. Deus Santo, Deus bendito, te damos graças nesse momento. Graças pela certeza em Cristo Jesus do perdão que recebemos. Graça pela certeza de que a tua graça é sobre nós. Graça pela certeza de que a tua misericórdia nos sustenta, nos assiste a cada manhã. E como acabamos de cantar, Senhor, opera nas nossas vidas, quebranta os nossos corações, transforma-nos e usa-nos para o louvor da tua glória, para o bom testemunho do Evangelho que um dia alcançou a nossa vida, transformou a nossa história. Senhor, que a tua igreja proclame as boas novas do reino em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, sempre da tua paz, dá-nos, ó Deus, sempre da disposição de coração para estarmos prontos a te servir. Louvado seja o teu santo e bendito nome pelo perdão. Nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus com cânticos. Nesse primeiro cântico, nós vamos também trazer a nossa oferta missionária. Você que está preparado para isso, ou gostaria de fazer a sua oferta missionária, enquanto cantamos essa primeira canção, você vai ter a oportunidade então de consagrar ao Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos louvar a Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Do início. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito.
Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Só o poder, só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Só o poder, só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Ao sentir o mundo ao meu redor, ao sentir nada vi que pudesse ser real. Nada vi. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois daquilo que procuram não há solução. Não há solução. Não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Vou dizer. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus
Jesus Cristo, e a vida eterna vai gozar, e a vida eterna vai gozar. Oremos. Senhor, agradeço, Senhor Deus, por essa igreja. Agradeço, Senhor, pela liderança dessa igreja, Senhor, que é um exemplo para mim. Deus, eu quero agradecer ao Senhor também, Deus, por essa igreja, Deus, que tem essa missão, Senhor, de se ofertar. Agradeço, Senhor, pelos missionários, Senhor, onde que pessoas, Senhor, que têm dedicado, que tem muitas vezes, Senhor, arriscado sua própria vida, Senhor, em prol do teu evangelho. Por isso eu quero agradecer ao Senhor pela vida deles, que só possa suprir, Senhor, a necessidade de cada um deles. Quero agradecer ao Senhor também que possamos ser pequenos missionários, Senhor, aqui onde estamos, na cidade de Lavra, e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, em prol do teu evangelho. É em teu amor que oramos, agradecido por tudo. Amém, Senhor. Amém. Para sentar, irmãos. Nós vamos ter um momento de intercessão. Eu não vou chamar hoje na frente, não, tá bom? Vocês compreendem, né? Nós vamos orar especialmente pelo nosso país hoje. Nós estamos vivendo dias conturbados, de pessoas que precisam das nossas orações, não só os nossos governantes, para que tenham sabedoria, mas que Deus abençoe também os caminhoneiros que estão aí reivindicando algo justo. Sei que há um transtorno muito grande, mas nós precisamos orar para que nosso país encontre dias melhores, com mais justiça, com mais oportunidade também para aqueles que trabalham, aqueles que lutam. Abaixa a sua cabeça, vamos interceder pela nossa nação agora. A Bíblia diz que nós, como povo de Deus, precisamos orar pelas autoridades, porque não há autoridade que não foi dada por Deus, mas às vezes as autoridades, elas fogem do seu propósito, não cumprem o seu mandato adequadamente. Vamos pedir que Deus abençoe também aqueles que estão aí longe de casa, às vezes dormindo numa condição precária, passando necessidade. Que Deus abençoe a todos e olhe para a nossa nação de forma especial. Interceda. Senhor, nós queremos agora, de forma muito especial, interceder pelo Brasil, pela nossa nação, Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, dias conturbados. Estamos vivendo, ó Pai, momentos que têm afligido nosso coração e trazido preocupação também para cada um de nós. Nós sabemos, ó Deus, que há pessoas que têm poder da decisão e que essas pessoas nem sempre decidem em prol da nação. Tenha misericórdia de nós, Senhor, do nosso país, para que nós possamos ter uma solução mais justa, mais adequada em relação a tudo isso que está acontecendo. Abençoa, Pai, para que haja justiça, que a justiça corra como um ribeiro perene, como diz Amós, o teu servo. Que a justiça possa brotar sem detença em nossa nação. Abençoa, Pai, abençoa esses momentos difíceis e que o Senhor esteja também com aqueles que estão reivindicando algo justo. Ó Deus querido, que nós também possamos interceder por eles, interceder para que nós de fato vivamos dias mais tranquilos e amenos, como a tua palavra nos ensina. Abençoa a igreja, fortalece as nossas vidas. Abençoa, Pai, para que nós possamos também
orar sempre pelo país, pela conversão das pessoas, pela justiça, ó Deus, que seja também algo real nas nossas vidas. Ó Deus querido, a partir de cada um de nós, também tira aquilo que não te agrada de nós, Pai. Tira do nosso coração, do nosso comportamento, tudo aquilo que não procede de um povo crente, comprometido com a Tua palavra. Que a partir da nossa casa, das nossas atitudes pequenas, nós sejamos transparentes, sinceros e verdadeiros. Amém. Abençoa, mais uma vez nós oramos pelo Brasil, ó Deus. Nós possamos ver um avivamento espiritual, não só do Evangelho chegando aos corações, mas também da Tua justiça sendo feita no nosso país. Amém. Perdoa, Senhor, o pecado da nossa nação, perdoa a corrupção que tem sido um mal terrível nos nossos dias, e que nós possamos levantar também com coragem para proclamar aquilo que é certo e viver aquilo que é correto. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a Tua bênção. Amém. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Por Teu sangue tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Por Teu sangue tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Por Teu sangue tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É Tua graça que liberta, é Tua graça que me cura, é Tua graça que sustenta a minha vida. Por Teu sangue tenho acesso à Tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Chamar as crianças para orar com elas e por elas agora. Depois as crianças vão lá para o prédio de educação cristã para ter um momento especial lá da palavra do Senhor, de acordo com
a idade. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 21.1. Repetem comigo, vamos lá, bem forte. Senhor querido, nós te louvamos por esse momento na tua casa. Pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Deus abençoe, não precisa ficar nervoso, né? A gente, acontece, esqueceu o salmo qual que era, eu de vez em quando esqueço também. Foi que dia? Quarta-feira, que quinta-feira no estudo bíblico, eu citei um texto, aí o pastor, está errado esse texto. Eu falei, não está não, e estava errado, viu? Então não é só a gente que falha aqui na hora, o pastor também, né? Não tem problema, viu? Beleza? Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6 até o verso 16. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 6 até o verso 16. Estamos estudando essa carta já há alguns domingos, e a gente precisa aprender a palavra de Deus, né? Como a palavra nos ensina, o que ela nos diz. Mesmo assentados, os irmãos, por favor, acompanhem com reverência a leitura da palavra de Deus. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir, há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Deus abençoe a sua palavra, irmãos, e que Ele fale ao nosso coração, de forma muito especial nessa noite. Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche. Se você leu no celular, não desligue. Só não pode ficar no WhatsApp, nem no Facebook. Certo? Combinado? Há algum tempo,
nós contratamos para fazer um serviço lá em casa, lá na casa pastoral de Jaú, um pedreiro. E o pedreiro foi lá, arrumou a calçada, e quando ele estava arrumando a calçada, lá é calçada, aqui é passeio, né? Se eu falar passeio lá, eles não sabem o que é. E aí ele foi e falou assim para mim: pastor, eu quero ser pastor também. Eu sou evangélico e eu quero ser pastor. Eu falei: graças a Deus, que coisa boa que você quer. É um bom ministério, ser pastor é algo bom. Que Deus te abençoe. Nós conversamos um pouco lá sobre ele. Aí eu falei assim: olha, procura estudar, faz um curso. E dei uma pequena palavra para ele lá de incentivo. E aí, passado um tempo, ele deixou o serviço pela metade. Desapareceu. Sumiu do mapa. E eu fiquei preocupado. O que aconteceu com ele? Será que ele virou pastor? Será que ele já foi para o seminário? Depois de algum tempo, ele apareceu lá em casa para completar o serviço. E veio com uma desculpa esfarrapada. Ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu disse para ele assim: olha, você me disse aqui na primeira conversa que você queria ser pastor, queria pregar o evangelho, queria ser um missionário. Então eu vou te dar uma dica: começa primeiro falando a verdade, porque eu não sou pedreiro, mas eu sei que o que você está me falando não é verdade. Eu sei que essa postura sua não corresponde àquilo que realmente aconteceu. Eu não sou bobo, não sou bobo. E aí ele ficou bravo comigo. O senhor não pode falar assim comigo. Eu falo porque você falou que queria ser pastor, queria ser um pregador do evangelho. Então começa falando a verdade. Seja honesto. Não é só pastor que precisa ser assim, irmãos. Todo crente. Caráter, vida. A pregação precisa estar junto com a vida, com o testemunho. E Paulo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, aqui nesse texto, ele está preocupado com Timóteo, um jovem, vivendo numa época difícil. Paulo está para completar a sua carreira. Logo, logo ele vai descrever isso na segunda carta que ele escreve a Timóteo. E ele está preparando Timóteo para ser um líder da igreja. E Timóteo, de fato, era um líder da igreja. Num mundo difícil, numa cidade extremamente idólatra, que a idolatria estava junto com a imoralidade. A cidade de Éfeso. Timóteo é levado para lá, deixado por Paulo lá, para pastorear aquela igreja. E Timóteo não precisava só cuidar da doutrina, ele precisava cuidar dele também. E é isso que o texto vai nos ensinar. Essa é a leitura de hoje. Deixa eu fazer algumas considerações do contexto, para entendermos o texto. Primeiro, nós temos aqui as recomendações pessoais de Paulo a Timóteo. Timóteo deveria cuidar da igreja e da sua própria vida. Isso começa lá no versículo, no capítulo anterior, quando Paulo fala para Timóteo cuidar da igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, a igreja do Deus vivo. Mas Timóteo aqui, no capítulo 4, precisava cuidar da sua vida também. Paulo fala do seu exemplo aqui nesse texto. Paulo fala que ele labutou, que ele também tem procurado viver uma vida policiando não só a doutrina que ele pregava, mas a sua própria vida também. Tem uma ocasião que Paulo diz assim: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que ao pregar a outros não venha eu mesmo ser desqualificado. Então Paulo tinha preocupação com a doutrina, mas também com a sua vida. E assim, o líder cristão, ele deve servir de exemplo, de modelo para todos. Esse é o objetivo de Paulo ao escrever esse capítulo aqui, especialmente esses versículos que nós lemos. No cuidado da igreja, e esse é o primeiro ponto que eu falei semana passada, há um alerta especial sobre as doutrinas falsas, do verso 1 até o verso 5. Nós aprendemos semana passada que essas doutrinas falsas, elas foram produzidas ou são produzidas no inferno, são doutrinas de demônios. No verso 2 também Paulo fala que essas doutrinas, essas heresias produzidas no inferno, são conduzidas por homens hipócritas, que falam a mentira e são imorais. E o que eles fazem? Paulo dá dois exemplos. Eles deturpam a criação de Deus e o evangelho. E aí Paulo dá dois exemplos. Eles proíbem o casamento e comida. Então essa é a primeira parte do texto que nós lemos. Aliás, do texto da semana passada, do capítulo 4.
No texto de hoje, Paulo então diz para Timóteo que ele deveria expor estas coisas aos irmãos. Ele começa assim: que você exponha essas coisas aos irmãos. Que coisas? As doutrinas da graça, as doutrinas que rechaçam também as heresias que estavam contagiando a igreja. Como que Timóteo devia fazer isso? E essa é a preocupação de Paulo, como um bom ministro de Cristo, no verso 6, aplicando as verdades que ele ensina a si mesmo. E é isso que ele vai dizer aqui no verso 6, 7 e 8, quando ele fala alimentado da fé e da boa doutrina, rejeitando as fábulas e exercitando pessoalmente na piedade. Além disso, Timóteo, como jovem que era, numa igreja difícil, numa cidade difícil, devia superar as dificuldades. E Paulo fala isso aqui do verso 12 até o verso 13. Conquistando o respeito com o exemplo. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão no comportamento, na fé, etc, etc. Como representante de Paulo, Paulo deixa Timóteo lá, Timóteo é seu representante, e dedicando principalmente na sua obra de ensinar a igreja. No verso 13 ele diz algo interessante, né? Para Timóteo aplicar a leitura e a exortação e ao ensino. Leitura aqui não é uma leitura particular de Timóteo. O que Paulo está dizendo? Timóteo, leia a Bíblia publicamente para a igreja toda. Há versões que traduzem exatamente dessa forma, né? A leitura pública das Escrituras e a exortação. Então Timóteo devia superar as dificuldades dessa forma, como exemplo, exercitando a piedade, sendo representante de Paulo, lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia na igreja. No verso 14, Paulo diz que ele devia fazer isso também, não negligenciando o dom que ele havia recebido, dado pelo Espírito Santo e confirmado pela igreja, no caso o presbitério. Também fazendo conhecido o seu progresso. No verso 15, as pessoas precisavam observar Timóteo e ver que ele estava crescendo no seu ministério. E finalmente no verso 16, Paulo diz, tendo cuidado da doutrina e dele mesmo, resumindo tudo que ele diz, né? E aí ele fala lá no finalzinho dos benefícios disso. No verso 16, a segunda parte, ele diz, salvarás também a ti mesmo, como também os teus ouvintes. Não que Timóteo fosse o agente da salvação, né? Mas o que Paulo está dizendo, que se ele cumprisse isso, que ele vivesse isso, ele certamente traria lucros, não só para a sua vida pessoal, mas para a própria igreja. A própria igreja ia desfrutar desse comportamento de Timóteo. Muito bem, irmãos. Isso é uma passeada que nós demos aqui no texto, mas eu quero dividir e fazer algumas considerações para nós aqui nessa noite. E o tema que eu quero usar é esse: a boa palavra e o bom exemplo. É bom pregar coisa certa, também é bom viver a coisa certa. É bom falar das verdades de Deus, mas é bom e também necessário testemunharmos com a nossa vida. Os teólogos, eles juntam duas palavras aqui: ortodoxia, que é a firmeza na doutrina, com a palavra ortopraxia, que é a firmeza na prática, na vida, no testemunho. E é mais ou menos isso que Paulo está ensinando para Timóteo. Qual que é o propósito da mensagem? Mostrar a importância de mesclar ensino com vida e falar do valor do bom testemunho. Esse é o nosso objetivo. Então vamos fazer algumas considerações aqui rápidas, eu espero, do texto. Vamos lá. Boa palavra e o bom testemunho. Em primeiro lugar, Paulo fala que Timóteo deve se alimentar e exercitar. Para ele ter, então, uma boa palavra e um bom testemunho, ter um bom discurso e uma vida adequada, ele precisava de um alimento adequado e um exercício adequado. E é isso que ele vai dizer aqui do verso 6 até o verso 10. E eu quero, então, rapidamente comentar esse texto. Primeiro, Paulo fala que Timóteo precisava se alimentar da fé e da doutrina, no verso 6 e no verso 7. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Essas duas expressões de Paulo aqui, fé e boa doutrina, na verdade é uma referência ao Evangelho de Jesus Cristo, a um corpo de doutrina que Paulo passou para Timóteo, que os apóstolos receberam do Senhor Jesus. Então, na verdade, Timóteo precisava se alimentar do Evangelho,
da doutrina cristã. É claro, junto com as escrituras sagradas do Antigo Testamento. Mas a ênfase de Paulo é aqui especificamente nisso. O que isso envolveria a nossa vida? Para nós conciliarmos pregação com vida, nós precisamos de um bom alimento, nos fortalecer espiritualmente. E o que isso significa? A palavra de Deus, a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo. E aí no verso seguinte, no verso 7, Paulo diz para Timóteo rejeitar as fábulas. Na nossa versão fala de velhas caducas, há outras versões que não mencionam isso. Provavelmente algumas mulheres estavam usando um tipo de discurso fantasioso, que estava desviando o povo do Evangelho de Jesus Cristo. Essas fábulas aqui, elas eram uma mistura de judaísmo, misticismo e filosofia, sem valor nutritivo algum para a igreja. Então tem coisa que às vezes entra no meio da igreja, que não leva a lugar nenhum, só atrapalha, só confunde. Eu me lembro que uma certa ocasião, uma pessoa disse para mim: pastor, eu fui lá na tia fulano de tal, ouvi o que ela tem a dizer, ela tem uma palavra para mim. E aí eu descobri que muita gente ia naquela tia, ouvia a palavra. Eu falei: mas que palavra é essa? Havia uma pregação? Não. Ela tinha uma revelação lá e dava uma palavra. E aí a pessoa que tem essa revelação normalmente mistura misticismo com religiosidade vazia, não tem nutrição, não tem nenhum aspecto que fortalece a vida cristã, porque o que fortalece é a boa doutrina e a fé, é o Evangelho. É isso que o crente, seja pastor, seja um jovem, um membro da igreja, um adolescente, uma criança precisa. Nós precisamos nos alimentar. Alimenta-te da fé e da boa doutrina. E é interessante que essa ordem de Paulo aqui, a ideia é de um alimento diário. Paulo precisava fazer isso, Timóteo precisava fazer isso todo dia, se alimentar do Evangelho, da palavra de Deus. Isso é fundamental para a gente viver um cristianismo bonito, autêntico. Nós precisamos da Bíblia, conhecer as Escrituras, meditar nelas dia e noite, como diz a própria Bíblia, para que tudo aquilo que nós façamos, sejamos bem-sucedidos. Foi essa a ordem para Josué. É isso que o Salmo 1 nos diz, o Salmo 19, o Salmo 119, é isso que Jesus nos diz, é isso que Paulo, Pedro, João, todos dizem. A única coisa que pode enriquecer, fortalecer o crente é a fé e a doutrina, o Evangelho, a palavra de Deus. E rejeita as fábulas, as conversas tolas, as invenções de muitos que estão por aí, criando um outro Evangelho, que não é de fato o Evangelho, mas como Paulo vai dizer antes, são doutrinas de demônios. Em segundo lugar, Paulo diz para Timóteo exercitar na piedade, o verso 7, a segunda parte, e o verso 8, no finalzinho do 7 ele dá uma outra ordem, né? A primeira foi alimenta-te, agora exercita-te, pessoalmente na piedade. E aí no verso seguinte ele diz algo que os professores de educação física não gostam, né? Que muitos de hoje não gostam, né? Mas é preciso entender o que Paulo está dizendo aqui, né? O exercício físico para pouco é proveitoso. Ah, não concordo não, ainda mais na época de hoje, todo mundo quer fazer exercício. Eu saí de Jaú, o pessoal queria pôr eu para andar de bicicleta, de qualquer jeito. Aí eu fui ver o preço da bicicleta, vai cair para trás. Eu falei: agora eu mudei para lá, chega dessa ideia. A turma daqui também quer que eu ande de bicicleta. Pastor, vamos junto. Bom fazer exercício. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não é contra o exercício. Timóteo era um jovem vivendo numa época em que os Jogos Olímpicos eram de extrema importância. E Paulo estava antenado com isso. Mas Paulo está fazendo aqui um juízo de valor. Olha o que ele diz: o exercício físico é para essa vida, e tem as suas restrições, não é verdade, irmãos? É para essa vida, e tem as suas restrições. A piedade, ela vale para a vida presente e para a vida eterna.
Olha o que diz o texto no verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Verso 8 que eu li, verso 8. A piedade vale para essa vida e vale para a eternidade. Então ele está fazendo um juízo de valor aqui. Pode fazer exercício? Ótimo, faça. Se você não tem limitações, restrições, ótimo. Mas saiba que por mais que você treine a sua vida, vá na academia, coma uma comida balanceada, um dia você vai envelhecer. Por mais que você estique aqui, estique ali, coloque botox, você vai enrugar e vai morrer, a não ser que Jesus volte antes. Ninguém fica para semente. Então o exercício físico, ainda que seja extremamente útil, é para essa vida e termina nessa vida. E tem muita gente achando que exercício físico dá para vida eterna, só faz isso, só se preocupa com isso. Paulo fala da piedade. Sabe o que a palavra piedade significa aqui? É uma reverência diante de Deus. É você, como diz John Stott, é você viver aqui como se você estivesse vivendo lá no céu, trazer o padrão do céu para a sua vida aqui, é você viver todos os dias diante de Deus. Você vai para o seu trabalho, você está vivendo diante de Deus, você vem para a igreja, você vive diante de Deus, na sua casa você está diante de Deus, tudo na vida você precisa pensar assim, eu estou diante do Senhor. Isso é piedade. Isso é piedade. Então, 2 conselhos. Paulo dá a Timóteo aqui: alimenta-te das palavras da fé e da boa doutrina, exercita-te na piedade. Esse é o primeiro ponto importante para nós conciliarmos a nossa pregação com a nossa vida. Segundo lugar, aliás, ainda nesse ponto aqui, Paulo apresenta aqui no verso 9 e no verso 10 a motivação para isso, para esse bom alimento e para esse bom exercício. Ele repete uma expressão que ele já usou no verso 9: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ele já tinha dito isso antes. E aí Paulo vai dizer no verso seguinte, da luta dele próprio em relação a todas essas coisas. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Qual que é a motivação? A esperança no Deus vivo e a salvação das pessoas. Quando nós nos excitamos na piedade, o que vai acontecer? Outros serão salvos pelo nosso intermédio. A esperança vai brotar no coração. E Paulo diz, é para isso que eu labuto, que eu luto, que eu me esforço. E aqui ele usa uma linguagem da luta do crente. É por isso que eu luto todos os dias. Em segundo lugar, então, Paulo vai falar do testemunho e do exemplo dos fiéis, do verso 11 até o verso 13. Olha que interessante, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Eu acho tão pessoal que Paulo diz aqui, tão importante para nós. Ordena e ensina estas coisas. O que Paulo está falando para Timóteo? Ensine a palavra de Deus, o evangelho, a piedade na igreja, Timóteo. Ensine isso. Ordena e ensina, essa é a ordem. A missão de Timóteo era essa. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para isso, para ele cuidar daquela igreja, para ele ensinar a palavra de Deus. O que Timóteo então não tinha liberdade de fazer? Ele não tinha liberdade de agir por conta própria. Ele não podia subir no púlpito da igreja e pregar ideias dele, fantasias dele ou filosofia da época. Ele tinha de pregar aquilo que Paulo estava ordenando para ele, porque Paulo era apóstolo e Paulo está encarregando Timóteo disso. Nós não temos a liberdade de ensinar outra coisa senão a palavra de Deus.
o Evangelho de Jesus Cristo. E é aquilo que eu comentei no início, quando Paulo diz para Timóteo, para ele ler, aplicar a leitura, a ideia de que ele devia ler a Bíblia em voz alta para a igreja, exortar e ensinar, é aquilo que nós normalmente fazemos no culto, quando lemos um salmo, quando lemos um texto, ou pedimos para a igreja ler, é isso que Timóteo precisava fazer. Eu acho isso interessante, como o povo de Israel fazia, nos dias de Esdras e Neemias, como eles fizeram, nos dias do rei Josias, a lei de Deus era lida e todos ouviam. Paulo está dizendo, Timóteo, faça isso na igreja, leia em voz alta a palavra de Deus. E não só ler em voz alta, mas ele precisava exortar e ensinar. As pessoas precisam ouvir a palavra e serem exortadas na palavra. Paulo continua dizendo que Timóteo, além disso, ele precisava dar um bom testemunho, um bom exemplo. Verso 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Timóteo era um jovem, e às vezes jovens não são tão respeitados, às vezes, quando pregam o evangelho. Pastor novo, às vezes as pessoas falam assim, mas esse aí é pastor, novinho demais. Até médico, né? Eu já vi muito médico assim, a pessoa vai no médico e fala assim, o médico é muito novinho, né? Será que ele tem mérito? Às vezes a gente acha que a idade, a pouca idade, às vezes ela não traz, de fato, bagagem para pregarmos e ensinarmos a igreja. Quando eu fui ordenado pastor, eu tinha 23 anos de idade, novinho, a Núbia 19, eu assumi a igreja presbiteriana lá de Perdões, e naquela época a gente precisava alugar telefone, porque o telefone era coisa caríssima, vocês lembram? Era investimento, você comprava telefone investido, aquele telefone de discar ainda, né? E aí nós fomos alugar um telefone para a casa pastoral lá em Perdões, e aí eu toquei a campainha lá na casa, o conselho já tinha acertado mais ou menos com quem ia alugar. Eu toquei a campainha, e uma senhora atendeu, eu falei assim, eu vim por causa do telefone. Ela falou, não, mas eu já aluguei para o pastor da igreja presbiteriana. Eu falei, mas sou eu. Ela falou, não acredito não. Você é um menino. Não, mas sou eu mesmo. Às vezes não tem muita moral, né? Uma vez eu preguei aqui em Lavras, eu acho que eu era seminarista, ou recém-ordenado pastor também, e uma pessoa lá na entrada da igreja falou assim para mim, já não se fazem pastores como antigamente. Eu não sei até hoje se foi elogio ou se foi uma recriminação. Às vezes a gente, pela juventude, pela inexperiência, nós não somos muito respeitados. Timóteo corria esse risco. Mas como que Timóteo e todos nós mostramos que nós temos autoridade? Será que é dizendo, eu sou ungido do Senhor, me respeite? Tem muita gente que fala isso, né? Eu vi uma propaganda de um sujeito que se dizia a maior autoridade do planeta em expulsão de demônios. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu tenho até medo de um cara desse, né? O suprassumo da autoridade, respeite, eu sou ungido do Senhor. Sabe como as pessoas respeitam a gente? Paulo diz aqui, quando você dá testemunho, quando você mostra com a sua vida que você realmente tem autoridade na palavra. Eu tenho uma expressão interessante, né? Quando alguém fala para Natanael de Jesus, e aí fala assim, vem conhecer o Nazareno. E aí alguém diz então, pode ver alguma coisa boa de lá? Qual foi a resposta? Foi de André, né? André que responde, vem e vê. Vem e vê. Quer mostrar a sua autoridade como um pregador, como um crente? Faça isso, vem e vê. Olha para a minha vida, olha o que Paulo diz aqui, torna-te padrão. Essa é a autoridade de quem está envolvido na igreja, quem prega o evangelho, quem é um crente, precisa dar testemunho e mostrar. E aí Paulo usa 5 itens aqui desse padrão.
torna-te padrão dos fiéis. Ele começa na palavra, e a palavra aqui não é a pregação, a palavra aqui é o linguajar, é a fala do dia a dia. Olha como isso é importante, né? O servo de Deus, ele precisa ter um padrão de exemplo naquilo que ele conversa. Ele não pode conversar chocarrice, ele não pode ser um fofoqueiro, ele tem de conquistar o respeito com uma boa palavra saudável, que edifica, no linguajar. E aí ele fala no procedimento, na conduta de todos os dias. E aí ele usa 3 palavras: no amor, na fé e na pureza. Que ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Torna-te padrão. No jeito de você falar, no jeito que você vive, no amor que você tem a Deus e pelas pessoas, na fé em Jesus Cristo e na pureza do seu caráter. Ah, como nós precisamos disso na nossa vida. Bom exemplo. Finalmente, irmãos, para terminarmos, Paulo diz que para conciliar então a vida com a pregação, o testemunho com a sua autoridade como pastor, Timóteo precisava se aplicar ao chamado de Deus na sua vida. Isso também vale para nós, do verso 14 até o verso 16. Esse é o assunto. Primeiro, Paulo diz para Timóteo não negligenciar o dom. No verso 14: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, que provavelmente a pregação, através dos apóstolos, através da concordância dos apóstolos, e foi confirmada pela imposição de mãos do presbitério. Houve uma ordenação. Então Paulo está dizendo: Timóteo, não negligencie aquilo que Deus deu para você, o dom que você recebeu. Ele não podia desvalorizar o que Deus havia lhe dado. Ele devia usar adequadamente o dom que ele havia recebido. E isso vale para nós. Quando Deus te chamou e você se converteu ao Evangelho, Deus deu para você pelo menos um dom. E você não pode negligenciar aquilo que Deus fez com você. Eu acho interessante que Paulo vai falar sobre isso na segunda carta, quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, reavives o dom que há em ti. E eu gosto muito da palavra reavivar lá em 2 Timóteo, que é a palavra reacender, é soprar as brasas. Às vezes na nossa vida é assim, não é verdade? Nós recebemos um dom, um chamado, e começamos tão bem na vida cristã, pregando o Evangelho, dando testemunho, falando de Jesus, dando a palavra de Deus para as pessoas, aquele fogo do novo convertido. Mas com o passar dos tempos a gente começa a esfriar, acomodar, a gente começa a esquentar banco de igreja. Não é assim que às vezes acontece? Eu me lembro que uma vez um jovem se converteu, veio para a igreja, naquele entusiasmo de pregar para todo mundo. Alguém mais velho disse para ele: é assim mesmo no começo, viu? Mas sossega, porque tudo isso passa, você vai esfriar. Que conselho, hein? Paulo diz o quê? Não negligencie, Timóteo, o dom que você recebeu. E lá em 2 Timóteo, reavives o dom. Às vezes você e eu precisamos soprar as brasas do dom que Deus nos deu, reacender, reavivar. Isso é bíblico. Precisa ter fogo, pegar fogo, no entusiasmo, na alegria, no prazer de exercer aquilo que Deus deu para você. Ah, é difícil, pastor, igreja é difícil, o mundo é difícil sim, mas o Evangelho é o poder de Deus, para a transformação de todo o que crê. A Bíblia diz que Deus não se esquece do nosso trabalho, e que o trabalho feito no Senhor não é vão. Então reavive o dom, não despreze o dom. Se Ele te deu o dom de ensinar, ensine. Se Ele te deu o dom de servir, de interceder, faça isso. Não negligencie algo que Deus deu gratuitamente para você. Segundo, Paulo diz para Timóteo ser diligente e dedicado, e que todos pudessem ver o seu progresso. Olha aí o verso seguinte, o verso 15: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O servo de Deus não é perfeito, mas o servo de Deus, ele precisa melhorar todos os dias.
progresso na vida cristã, na piedade, precisa ser manifesto. As pessoas precisam ver, não para te glorificar. Aquilo que Jesus diz, não? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o objetivo. O progresso do servo de Deus precisa ser notório. As pessoas precisam perceber que você está crescendo na vida cristã. Eu costumo brincar com duas situações. A primeira é quando a pessoa às vezes se converte, entra para a igreja e já está pregando. Isso é um risco, precisa amadurecer, precisa crescer na vida cristã, precisa entender primeiro, para depois poder ensinar. A Bíblia diz isso claramente. Mas a outra situação também que não é normal é quando a pessoa está 20, 30 anos na igreja e não cresceu na vida cristã. Está agindo como bebê infantil na vida cristã. Se você visitar uma criança lá na maternidade, recém-nascida, e aí você chegar lá, porque a gente, quando vai visitar, leva um presentinho, um mimo, né? De repente você chega lá, vai olhar para a criança e a criança vira para você: muito obrigado pela sua visita, seja bem-vindo. Você sai correndo, né? Eu saio. Mas não está normal um negócio desse, né? Mas se ele é adulto, e aí de repente você vai conversar com ele, ele fala assim: ah lá, uau, uau. Você fala: não está normal também, precisa crescer. A linguagem não é própria. O escritor de Hebreus diz isso. Muitos de vocês já podiam ser mestres pelo tempo decorrido da conversão. No entanto, ainda necessitam de leite, de papinha. Então nós precisamos progredir na vida cristã, crescer em maturidade, na piedade, no amor, na fé. Esse é o crente. Mas terminando, no verso 16, Paulo então fala do equilíbrio, para ele fechar tudo isso que ele está falando para Timóteo. Na primeira parte do verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Timóteo precisava cuidar de si mesmo e da doutrina. Talvez esse seja um conselho bom para todos os pastores e obreiros, que precisam cuidar de si mesmos. E às vezes envolve também o exercício físico, que é para mim isso, né? O risco aqui que Paulo está falando para Timóteo é do ativismo religioso, de gente que se envolve com tudo quanto é tipo de trabalho. Uma vez uma irmã da SAF chegou para mim e falou assim: pastor, veja bem, meu marido está reclamando de mim. Ele não é crente, mas está reclamando porque eu estou vindo muito na igreja. E aí eu falei assim: mas que trabalho que você vem na igreja? Ah, segunda-feira tem reunião disso, terça-feira tem isso, quarta tem isso, quinta tem isso, sexta tem isso, sábado tem isso, domingo de manhã, à tarde, à noite. Eu falei: minha irmã, seu marido tem razão. Deus não quer isso não. Deus não quer que você more na igreja, viva na igreja. Veja bem, não estou dizendo para você ir embora da igreja também, viu? Precisa frequentar, mas escolha aquilo que você vai frequentar, seja equilibrado, modere, cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida do seu lar. Isso é importante. Paulo está falando isso aqui para Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. E a doutrina aqui, lembrando, é o Evangelho de Jesus Cristo. E aí o resultado: fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não que Paulo não está falando de salvação aqui, né? Que Timóteo é o agente da salvação. Ele está falando que tanto ele como a igreja vão desfrutar de um equilíbrio na vida de quem está na frente da igreja. Quando nós somos pessoas equilibradas na nossa vida cristã, então todos vão desfrutar disso. E isso é verdade, irmãos. Nosso grande problema às vezes é o desequilíbrio, falta de moderação. Vamos terminar então. A boa palavra e o bom exemplo não é só para pastor isso, não é só para mim, mas para todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, para que nós possamos conciliar a boa palavra com o bom exemplo. Nós precisamos nos alimentar na fé e na doutrina e no exercício da piedade. Esse é o primeiro ponto que eu destaquei. Segundo, nós precisamos dar testemunho, exemplo e testemunho dos fiéis, na palavra, no testemunho, no amor, na fé e
e na pureza, ou no procedimento, melhor dizendo, né? E terceiro lugar, aplicando então tudo isso ao chamado de Deus na nossa vida, não negligenciando o dom e tendo um equilíbrio na nossa vida cristã, e todos vão desfrutar dos benefícios disso. Eu quero terminar então com algumas aplicações, bem rápidas e bem simples, bem diretas. Primeira, você tem um bom conselho para dar? Ótimo. Aplique também à sua vida. Então isso é importantíssimo, não só para o pastor, mas para todos nós. Segundo, esteja bem nutrido com a fé e com a boa doutrina, e faça exercício diário da piedade. Isso é outra receita. Terceiro, seja exemplo na palavra, no linguajar, essa é a ideia, no agir, no amor, na fé e na pureza. E finalmente mantenha equilíbrio na sua vida. Não seja exagerado, nem na sua religiosidade, nem de menos, nem de mais. Mantenha o equilíbrio na vida cristã. Um bom conselho de Paulo para Timóteo, não é? Mas todos nós aqui somos alvos desse conselho. Todos nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente e tenha misericórdia da nossa vida. Nos faça cada vez mais instrumentos hábeis na sua mão. Eu quero terminar, irmão, só falando sobre a importância disso no mundo hoje. Uma aplicação aqui, mais um bate-papo entre nós aqui. Nós estamos vivendo dias extremamente difíceis em várias partes da vida, a gente sabe disso. E às vezes as pessoas reclamam do mundo, não é verdade? Reclamam que o mundo está cada vez pior. Eu mesmo, às vezes, de vez em quando eu reclamo. Esse mundo está assim, esse mundo está assim, esse mundo está desse jeito. Mas será que é a culpa do mundo, quando ele se estraga, quando ele apodrece? Jesus falou, certa vez, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pesado pelos homens. O sal, naquela época, não era só para dar sabor, era para conservar, preservar, para não deixar a carne apodrecer. Imagina você que você resolveu fazer um churrasco na sua casa, e comprou lá uma boa medida de uma picanha gostosa, bonita, aquela, dá até fome, água na boca, né? Eu ganhei esses dias uma peça maravilhosa, de uma carne com uma pessoa me deu de presente, eu fiquei encantado com aquilo. Mas vamos supor que você ganhou aquela peça maravilhosa de uma picanha que você vai chamar a família para fazer um churrasco gostoso. E aí o que você fez? Você não pôs a carne na geladeira, esqueceu. Ou deixou de conservar, se for uma carne de sol, alguma coisa assim. E aí você deixou lá a carne, e a carne apodreceu, começou a cheirar mal. Adianta você chegar lá e falar assim: ô carne malvada, eu comprei você com tanto gosto, escolhi você adentro, você é muito má, você é tão ruim, carne, você não podia estragar. A culpa é da carne? Ou a natureza da carne é apodrecer? A natureza dela é apodrecer. Às vezes a gente fala: esse mundo está ruim, esse mundo está cada vez pior. É a natureza do mundo. O pecado manchou o mundo. A culpa é que não está tendo sal, não está tendo vidas para transformar o mundo. Então, quando você for reclamar do mundo, pense em você. Vamos pensar em nós. Estamos conservando, preservando, estamos dando sabor. A nossa pregação é relevante. Como é o nosso testemunho aí fora, na igreja, na escola, nas nossas repartições públicas, no nosso dia a dia? As nossas mãos são mãos limpas e santas, como diz o salmista. Caráter precede a missão. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar mais um hino, terminando o nosso culto, que é um hino que a gente tinha escolhido semana passada, e a gente colocou aquele hino da mocidade. Hoje é o Despedida, 368. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar esse hino.
Pai bondoso, muito obrigado a Deus por esse momento na Tua palavra, de estudo, no culto também, de louvor e adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender mais de Ti. E dá, Senhor, que nós sejamos, de fato, não só portadores e pregadores da sã doutrina, mas também, ó Deus, praticantes da Tua palavra. Amém, Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, para que nós tenhamos a coragem de fazer diferença, de ser diferentes nesse mundo. Esse mundo, ó Pai, que às vezes nós questionamos a sua podridão, mas sabemos, ó Pai, que a diferença precisa acontecer a partir de nós, da nossa própria vida, do nosso testemunho, da nossa pregação. Que nós possamos alcançar aqueles que estão à nossa volta, ó Deus, falando de Jesus, perseverando na boa doutrina, e também amando, tendo fé, tendo uma boa conversa, um bom testemunho, Senhor. Abençoa nossa igreja, abençoa os enfermos, cuida deles, ó Deus, aqueles que não têm podido estar aqui conosco, que o Senhor os abençoe também, dando a cura, o consolo do Teu Santo e Bendito Espírito. Oramos, ó Deus, agradecidos por esse momento, e pedimos a Tua bênção em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, e que as consolações, a companhia e a promessa do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Alguém nos visita nessa noite? Se você é visitante, por favor, fique em pé. Nós queremos te dar um abraço, apertar sua mão. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Deus abençoe, seja bem-vindo. Deus te abençoe. São bem-vindos aí os irmãos que estão perto. Vamos cumprimentar os nossos queridos visitantes. Uma alegria tê-los aqui. A nossa igreja, durante a semana, ela tem uma programação especial, nós precisamos participar das programações da igreja. Terça-feira, temos a reunião de oração das mulheres e também a reunião de oração dos homens. Essa terça-feira, só falando dos homens, vai ser